Obrigada, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, eu ocupo esta tribuna hoje com a alma ferida e o coração sangrando. Senhor presidente, eu não falo como senadora da República, mas falo como mulher. Como mulher que teve o privilégio de, ao chegar nesta casa em 2015, ter sido a primeira presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher no Senado Federal. Se há um sentimento que pode hoje expressar em palavras o que eu sinto, é indignação, revolta e repulsa. Falo por experiência própria. É difícil vir à tribuna falar desse assunto. Um assunto que é caro a toda mulher brasileira. Hoje nós estamos diante do presidente da Caixa Econômica Federal, senador Alessandro Vieira, que continua no cargo, apesar de todas as evidências e vídeos, depois de denúncias gravíssimas, assim mesmo no plural, de tentativa de assédio sexual em relação a funcionárias de um banco que tem o prestígio e que empresta o nome da Caixa Econômica Federal aos brasileiros. Senador Álvaro Dias, senador Eurovisto, senador Jacques Wagner, senador Cajuru, senador Eduardo Girão, senadores que se fazem aqui presentes, senador Paulo Rocha. Eu sei o que é assédio sexual. É algo que o tempo não apaga, é uma ferida que não cicatriza. Lamentavelmente, quase metade das mulheres brasileiras são vítimas de assédio sexual, que é importante explicar o que é. É quando alguém, no alto do seu poder, assedia sexualmente, constrangendo, na tentativa de obter favores sexuais, um subordinado. Nós não estamos falando de igual para igual, meu querido criminalista presidente Rodrigo Pacheco. Repito, eu sei e eu conheço essa dor. Então, quando a gente está diante de um caso como esse, escabroso, que tem indícios sérios, que tem áudios, que tem vídeo, que tem denúncia, não apenas de uma ou de outra, nós estamos diante de um caso que é preciso ter uma reação, eu repito, não da bancada feminina do Senado Federal, mas de todo o Senado Federal, independentemente de partido, independente de condição aqui eleitoral, mas que esta casa exija do presidente da República a demissão sumária do presidente da Caixa Econômica Federal. Não fazer isso, senhoras e senhores senadores, não fazer isso é ser conivente com uma realidade que, repito, atinge pelo menos metade das mulheres brasileiras. Casos como, de repente, o que aconteceu comigo ou com outras mulheres que 6 senadoras da República são muito menores, porque pela condição financeira nós podemos sair do ambiente de trabalho. Mas, lamentavelmente, nós temos casos, e não são poucos, de mulheres que têm que escolher e fazer a triste escolha, senhor presidente, de colocar comida na mesa de seus filhos ou tentar preservar a sua integridade física, psicológica e moral. Eu quero aqui chamar a atenção das senhoras e senhores senadores. Eu não estou trazendo aqui uma questão simples, é uma questão séria, é uma questão que denigre, que mancha a imagem da mulher brasileira. Há um dado que eu trouxe, senhor presidente, que 15% apenas das mulheres pedem demissão, porque elas têm um problema, que elas precisam sustentar as suas famílias, quando na realidade quem tem que ser colocado para fora é o agressor. Então, assim, não quero fazer desse assunto um campo de batalha, mas é preciso que os senadores da República, não as senadoras, reajam a esta situação e que este presidente não durma, presidente de uma Caixa Econômica Federal que é querida por todos nós, que paga o Auxílio Brasil, que garante moradia digna para quem ganha até um salário mínimo e meio, senhor presidente. Eu sei que Vossa Excelência não pode tomar atitude nenhuma sem ouvir os líderes, mas que o faça, ainda que tenha que interromper por 5 minutos essa sessão. Mas não é possível, repito, em nome das servidoras do Senado Federal que já sofreram esse tipo de assédio, em nome de senadoras da República que já sofreram, não como senadoras, mas enquanto começaram a sua vida profissional, esse tipo de assédio sexual, que nós possamos exigir, repito, independente de coloração partidária, que o presidente da Caixa Econômica não durma
sagrada. Eu encerro, senhor presidente, apenas dizendo que palavras não bastam. O presidente da República disse aqui que este é um fato inadmissível. Ora, se é inadmissível, por que não colocou para fora o presidente da Caixa Econômica para que lá fora, não dentro da instituição, possa, de acordo com o devido processo legal, se defender? Para que ele não tire-se do cargo para chantagear. Onde estavam os órgãos de fiscalização quando esse tipo de situação aconteceu? Onde estava o compliance da Caixa Econômica Federal e ali qualquer tipo de órgão que pudesse, dentro da hierarquia da Caixa, recebendo a denúncia e investigar? Senhor presidente, repito, são 161 anos de história da Caixa Econômica Federal. Nunca uma situação tão gravosa como esta nos chegou dentro do Senado Federal e, repito, hoje o senador Fernando Bezerra vai estar discutindo e aprovando aqui uma PEC que trata exatamente do Auxílio Brasil pago pela Caixa Econômica Federal. Nós estaremos votando aqui projetos de relevante interesse nacional, mas tão importante quanto isso é garantir a integridade das nossas mulheres, é que elas se sintam protegidas no ambiente de trabalho e saibam que o Senado Federal não é conivente, que o Senado Federal não vai ficar apenas numa nota de repúdio assinada pela bancada federal. Eu encerro a minha fala dizendo e peço a cada um dos senadores que estão aqui que assinem essa nota de repúdio junto com a bancada feminina, que os 81 senadores da República, representados pelo senador Rodrigo Pacheco, possam se manifestar e este presidente não durma, presidente da Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, o senador Tasso Gereissati pediu a palavra e eu, antes de encerrar, por gentileza, gostaria de poder conceder a ele. Senadora Simone, eu não poderia deixar de aparteá-la, porque se tem muita coisa que tem me surpreendido nesse país negativamente e que eu pensei que nunca pudesse acontecer e ver diante dos meus olhos, a que aconteceu a partir de ontem e continua hoje, é absolutamente inaceitável. O presidente da Caixa Econômica Federal, acusado, e pelo que eu tenho lido, senador Randolfo, por várias mulheres, não é um assédio sexual simplesmente de palavras, é de ação, de contato físico, feito pelo presidente da Caixa Econômica, um dos mais próximos auxiliares do presidente da República. E hoje, passado praticamente, Cajuru, quase 2 dias, e esse homem continua lá, quando ele era para estar preso, senadora. Isso é crime, nós não estamos falando aqui, Randolfo, de simplesmente um ato equivocado administrativo. Nós estamos falando de crime. E esse homem continua lá. Eu acho que nós estamos diante de um tapa na cara das mulheres brasileiras. Um tapa na cara dado pelo presidente da República, por este irresponsável que aparentemente, me desculpe se forem falso, que eu não acredito, mas um homem com características anormais de tara mesmo até, e continuar nesta situação. E hoje pela manhã ainda vi entrevista dele com a mulher dentro da Caixa Econômica. Está lá agora, segundo o Cajuru. Isso é absolutamente, eu acho que merece até, presidente Rodrigo Pacheco, a nota do Senado em respeito às mulheres brasileiras, porque é um tapa na cara das mulheres brasileiras. É isso que eu queria colocar. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Agradeço, Vossa Excelência, só engrandece e reforça a nossa fala, senador Tasso Gereissati. Uma moção de repúdio, repito, não pode ficar numa nota apenas da bancada feminina, tão bem liderada pela senadora aguerrida que é a senadora Elisiane Gama. Essa tem que ser uma nota assinada por todos nós e tem que ser aprovado por aclamação uma moção de repúdio ao presidente. Eu faço um desafio a qualquer um dos senadores. Vão agora para os seus gabinetes e perguntem para as suas assessoras e para todos as funcionárias se tem pelo menos uma que já sofreu algum tipo de assédio sexual na sua atividade profissional. Eu garanto que Vossas Excelências vão encontrar. Quando eu tinha 19 para 20 anos, eu não tive coragem de dizer para o meu pai.
Quando as senadoras, e algumas eu sei que sofreram assédio sexual, não tiveram coragem. Eu tive que mentir para o meu pai que eu estava saindo porque eu não estava satisfeita onde eu estava, depois de 2, 3 meses. Tive que escutar dele, mas como assim? Que responsabilidade é essa de você que mal começou a estagiar, está querendo sair dentro da sua atividade? Porque eu não sabia como dizer, eu não sabia se seria ouvida, eu não tinha testemunhas, eu não tinha prova. A situação hoje mudou. Hoje eu me encontro aqui para ser a voz de quem fica calado e que perde. Senador Randolph, deixa eu dizer aqui com toda o amor que eu tenho dentro do meu coração e, repito, de uma alma ferida por quase metade das mulheres brasileiras que já sofreram assédio sexual. Deixa eu dizer uma coisa, o que é mais grave. A maioria das mulheres ficam no ambiente de trabalho. A maioria das mulheres tem que fazer uma triste escolha entre alimentar os seus filhos ou defender a sua honra e a sua dignidade. Preferem perder a dignidade a deixar de colocar sustento dentro das suas casas. Eu não estou aqui utilizando a tribuna por uma razão qualquer. Eu estou falando que quase metade da população brasileira, das mulheres brasileiras sofre ou sofrerão algum tipo de violência ou de assédio sexual. Então, aqui, ao dar a palavra a Vossa Excelência, depois de encerrar, prometo que encerro, senador Randolph me pediu, eu apenas faço aqui uma súplica a Vossas Excelências. Assinem junto com a bancada feminina essa nota de repúdio e que nós possamos aprovar por unanimidade, por aclamação, uma moção de repúdio pedindo ao presidente da República, não deixe o presidente da Caixa Econômica dormir nesse cargo, não deixe uma instituição de 160 anos, que protege o trabalhador, que paga fundo de garantia, que garante a moradia digna a quem ganha até 1 salário mínimo e meio, até 3 salários mínimo e meio, que hoje põe comida na mesa através do cortão do Auxílio Brasil, dormir no cargo, e que nós não votemos esta PEC antes de votar essa moção. Vamos votar a moção e só assim teremos condições morais, esta casa, de votar a PEC que hoje vai ser relatada pelo ilustre senador Fernando Bezerra. Eu encerro com... Senadora Simone, na preliminar, para concordar com o encaminhamento de Vossa Excelência e rogar ao senhor presidente Rodrigo Pacheco esse encaminhamento. Convertamos a nota da bancada feminina, liderada pela senadora Elisiane, já liderada anteriormente por Vossa Excelência, em uma moção desta Casa, subscrita por todos os senadores, aprovado pelo plenário da Casa. O que nós vimos nesse episódio, presidente Rodrigo, é o pior do pior que pode existir entre nós brasileiros. Eu nem vou me referir, porque a condição deste cidadão, como dirigente da mais secular e importante instituição financeira do Brasil, junto com o Banco do Brasil. Nem vou me referir para essa condição, porque já é o absurdo dos absurdos dos absurdos. É o retrato do esgoto, lamentavelmente, que nós fomos metidos no último tempo. Esse senhor está, neste momento, às 17 horas e 36 minutos, despachando na presidência da Caixa Econômica. Em primeiro lugar, ele devia estar preso. Assédio é um tipo penal que está estabelecido e esse caso é de flagrante. Segundo lugar, não só preso, o primeiro a tomar da providência era o senhor presidente da República. Ele não poderia ficar um dia, um instante mais no cargo. Aliás, isso só denota o quanto o governo de Jair Bolsonaro tem aversão às mulheres brasileiras, o quanto o governo de Jair Bolsonaro é machista, é misógino e compreende e tem uma cabeça do século XVIII. Eu costumo falar para o presidente Rodrigo, como professor nas minhas aulas de História de Direito, que tinha uma ordenação chamada ordenação filipina no século XVIII, que estabelecia o direito ao homem no Brasil matar a mulher se encontrasse em crime de adultério. É deste tempo que vem Jair Bolsonaro, é desse tempo que vem esse governo, é desse tempo que vem esse tipo de gente. É o pior do pior que tem. E se o governo não reage, as instituições da democracia brasileira têm que reagir. A moção proposta pela bancada feminina por Vossa Excelência, pela senadora Elisiane, tem que ter letras garrafais. O Senado da República exige a punição dentro da nossa ordem legal a este senhor, combinado com a imediata exoneração, demissão, sem embargo de outras providências, quais já foram tomadas, entre as quais chamá-lo de imediato na Comissão de Direitos Humanos, se ele tem algo
de masculinidade, porque masculinidade de verdade, nesse caso, tem que este senhor ter a coragem de falar para as brasileiras e para os brasileiros. Eu apoio integralmente o encaminhamento de Vossa Excelência que nós votemos essa moção. Senhor presidente, eu acabo de receber que faz alguns pouquíssimos minutos o presidente da Caixa acaba de pedir a demissão, mas isso não ilide a necessidade de investigação rigorosa em relação às denúncias gravíssimas, sob pena de leniência, sob pena de cumplicidade. Deixo aqui a minha palavra final, senhor presidente. Agora aqui, estimulada por cada um dos senhores senadores, para dizer às Marias, às Joanas e a todas as mulheres brasileiras, vocês não estão sozinhas. Vocês têm a voz da bancada feminina de dos 81 senadores da República que não aceitam esse tipo de situação. Vamos dar um basta à violência contra a mulher. Vamos dar um basta aos xingamentos contra a mulher. Vamos dar um basta contra a discriminação, seja por qualquer forma, de qualquer condição. E nós já fizemos dever de casa, senhor presidente, vamos estimular e exigir da Câmara dos Deputados que aprove o projeto. Nós aprovamos por unanimidade, muito obrigado, senhores senadores, que igualem os salários entre homens e mulheres nas mesmas profissões e nas mesmas atividades. Obrigada, senhor presidente. Senador Jorge Cajuru. O presidente, obrigado. Senadora Simone, Tasso Randolph, o que eu não consigo entender, eu que sou do futebol, é que ele pediu demissão? Ele tinha que ter sido demitido 10 minutos depois da confirmação desse crime. Porque esse cidadão é um desclassificado. Agora, pedir demissão lembra aquela história quando um treinador de futebol está fazendo um péssimo trabalho, mas o presidente é amigo dele, gosta dele, aí o presidente fala, eu não vou te demitir. Você pede demissão para não ficar mal. Porque ele não pediria demissão. Na minha opinião, ele tinha que ser demitido, senadora Simone. E era ontem. Durou muito. Isso mostra realmente o que é esse governo. E me faz lembrar de Itamar Franco, quando presidente, que o seu melhor amigo denunciado por corrupção e não por crime de assédio sexual, ele demitiu o seu melhor amigo e falou, vai provar a sua inocência e volta, do contrário você está demitido. Saudades de Itamar. Aliás, perdão, eu não posso comparar Itamar Franco com Jair Bolsonaro. Eu fui um idiota agora. Agradeço, senhor presidente, a gentileza do tempo concedido. Muito obrigado.